Jéssica não falou mais nada, então eu acho que ela não vai conseguir fazer essa manobra que a gente falou. Eu tô por aqui. Ah, você tá aí, Jéssica? Então fique aí, pra gente sair. Vou deixar no celular ligado, pode deixar. E já aproveito para te agradecer, viu? Cedendo a sua sala para nós realizarmos esse encontro. Estou gravando, Flávia, pode começar. Ah, ótimo. Obrigada, Ângela. Bom, gente, boa noite. Que alegria essa sala cheia. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Flávia Tereza. Eu sou membro e atual coordenadora do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, do Fórum Rio, da Internacional dos Fóruns e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Sejam muito bem-vindos. Assim, é uma alegria recebê-los nesse clube, né? Como a gente estava falando no começo para a Tati, é a primeira vez que a gente recebe tanta gente no clube. E, enfim, esse clube acontece desde 2019, primeiro semestre de 2019, e foi lançado dentro das propostas de atividades do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, né? Então, inclusive o nosso fórum, né, que teve sua origem em 2017, se encontra num momento muito importante e especial, né, do nosso percurso, que é a sua formalização junto à Internacional dos Fóruns e à Escola de Psicanálise, nos fóruns do campo lacaniano, né? Bom, assim, dentro da carta da IFE, o objetivo principal dos fóruns se desenvolve em 3 eixos, que é a crítica, articulação com outros discursos e sua direção para uma escola de psicanálise, né? Então, nesse sentido, o clube de leitura, bem como outras atividades, né, do fórum, eles são especialmente dedicados, né, às conexões com as práticas sociais, políticas, que se confrontam, né, com os sintomas da nossa época e os laços com outras praxis teóricas, né? Ciências, filosofia, arte, religião, etc. Por que eu acho importante assim fazer essa introdução? Primeiro que para vocês que estão chegando pela primeira vez, que vocês nos conheçam, né? E que vocês conheçam também os objetivos do clube, né? Que para além de convergir com os objetivos do Fórum, né, de Brasília e da nossa escola, os objetivos também passam pelo desejo de suas coordenadoras, né? Meu e de Ângela. Então, assim, temas como maternidade, feminino, herança, relação mãe-filho estão assim presentes dentro do nosso desejo de pesquisa. E outra coisa que eu acho que é indispensável dizer, assim, que a ideia do clube nunca foi e não será, né, de psicanalizar ou de diagnosticar as obras, os personagens e também seus autores, né? Mas que cada um aqui presente assim, possa contribuir com o debate, claro, cada um do seu lugar de experiência, né? Com as suas impressões, né, com relação à leitura, né? Bom, e se tem uma coisa que a literatura nos convoca é mesmo assim, né? Essa nos coloca a pensar, a refletir, questionar sobre a vida, a cultura e, claro, por que não, né? Sobre a teoria e a clínica psicanalítica. Bom, eu estou falando tudo isso porque não sei a Ângela, mas eu recebi muitas mensagens de pessoas que não são da psicanálise, preocupadas se poderiam participar desse debate, né, já que é um clube de leitura que tem sua proposta dentro, né, de um coletivo de psicanalistas, né, então eu estou dizendo isso para vocês, que nos é muito raro e caro, né, esse diálogo aberto, então eu aproveito para convidar e reforçar esse convite, né, ao debate. Bom, o que mais? Eu queria dizer também, né, que essa escolha pela autora, né, nesse semestre foi Helena Ferrante, né, e é uma proposta muito entusiasmada da minha parceira, a Ângela, né, pela confiança que eu tenho nessa parceria, ela fez essa proposta e eu já aceitei prontamente, né. Eu confesso que eu já conhecia a Helena Ferrante de ouvir falar, mas é a primeira vez que estou lendo, né, eu já presenteei pessoas queridas com suas obras, mas é a primeira vez que eu li, então eu já agradeço também a Ângela por me apresentar a Helena Ferrante, né? E sobre o livro, gente, que leitura, né? Incrível, assim, né? Realmente faz jus ao nome, incômodo muito presente,
ao mesmo tempo é muito envolvente. Eu fiz essa leitura em 6 noites, que né, ela me capturou muito, assim, né? Então, em vários pontos, e principalmente por conta dessa viagem da Délia, né, que faz para Nápoles, onde ela se confronta com a cidade, os dialetos e a história, né, da mãe. Então, eu me identifiquei muito, porque nesse momento da pandemia, eu também fiz uma viagem, eu estou em Anápolis, que é a cidade, minha cidade de Natal, né, em Goiás. E eu também estou aqui confrontando com a cidade, os dialetos e as histórias, né, maternas. Então, foi um encontro incrível, né, cheio de equivocações, enfim. Bom, eu estou muito animadíssima para ouvir a Tatiane. Tatiane, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nossa convidada super especial. Eu estou certa de que será enriquecedor te escutar, porque a Tatiane, gente, ela é uma estudiosa das obras de Ferrante, que a Ângela faça as apresentações, mas estou muito animada de poder te escutar, né? E também estou muito animada de escutá-los aqui presente. É uma sala muito rica, muito cheia, então, numa sexta-feira à noite, né? Então, eu acho que a gente tem muito que trabalhar, estão pelo menos desejosos, né? Bom, então eu encerro aqui a minha fala, eu passo a palavra à Ângela, né? E desejo a todos um ótimo debate. Boa noite, eu sou a Ângela e esse ano, né, eu fiz a minha manifestação, né, enfim, do meu desejo de participar das atividades do Fórum de Brasília, do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, agora como membro. E aí, logo quando eu conversei com a Flávia a primeira vez, ela falou assim, antes de você propor um seminário ou alguma atividade assim, mais voltada para o estudo, a gente tem sugerido que as pessoas que estão entrando escolham alguma atividade que já está em andamento para fazer parte da coordenação junto com alguém, né, que já está à frente disso. E aí, eu que já era, né, participante do clube de leitura antes de integrar o fórum, eu falei, né, que eu queria participar e ajudar a Flávia com o clube de leitura. E, no final das contas, isso veio muito a calhar, porque essa mudança da Flávia para Anápolis no primeiro semestre, motivada por uma questão de saúde, enfim, fez com que ela tivesse que dar alguns passos assim um pouco para trás em relação à intensidade com que ela participava e participa sempre, né, das atividades do fórum. E aí, acho que foi um momento bem importante assim para nós duas em relação às duas obras que foram discutidas nesse primeiro semestre de 2020, que foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E aí, quando a gente começou a pensar sobre as atividades do segundo semestre, eu pensei em sugerir a Helena Ferrante, porque foi uma autora que me capturou. Eu comecei a ler a tetralogia, mas falei para a Flávia, né, que a tetralogia, enfim, são livros longos, talvez as pessoas não conseguissem ler uma obra por mês, enfim, todo mundo tem uma agenda super corrida. E acho que, se eu não me engano, mas a Tatiane pode me corrigir se eu estiver errada, que esses livros chegaram primeiro, né, aqui no Brasil, ou pelo menos foram os livros que eu tive acesso por primeiro. Então, eu ganhei de presente, na época, do meu marido, na época era meu namorado, e ele falou, ele tinha lido, se interessa muito por literatura, lê artigos sobre autores contemporâneos, e falou assim, eu acho que você vai gostar disso daqui. E eu acho que o primeiro livro, né, da tetralogia, que é bem grande, eu acho que eu li assim uns 3 dias, eu não consegui parar de ler, e isso se repetiu, né, com os subsequentes, e aí começaram a chegar esses romances, que são romances anteriores à tetralogia, né, em termos cronológicos, e que também me chamaram muito a atenção. Então, Um Amor Incômodo é incômodo de ler. Acho que tem em Frantumalha, né, a Helena Ferrante fala bastante assim sobre o que incômodo é esse, né? E a obra em italiano é Um Amor Molesto, né? Então fala assim de algo relacionado
a um molestar, digamos assim, e não é fácil, né? Não é uma leitura fácil, mas ao mesmo é uma leitura que te draga. E aí, assim, toda essa participação, agora a gente está aqui em 136 pessoas, né? Acho que indica algo, né, que a Fabiane Sestes, ela coloca no subtítulo do livro dela, ou no título mesmo do livro dela, né? Febre Ferrante, né? É uma autora que ela mobiliza muitos afetos e ela mobiliza as pessoas a ponto da gente estar aqui, né, nesse número de participantes hoje. E aí, né, a gente convidou a Tatiane para participar dessa discussão. E aí, eu já gostaria de passar a palavra para ela, mas antes eu quero só falar como que vai ser a dinâmica, né? Então, assim, a Tatiane vai falar, né, o tempo que ela julgar aí pertinente falar. E na sequência, eu gostaria que as pessoas que tiverem desejo de abrir o microfone para fazer as suas considerações, para falar alguma coisa, enfim, alguma ponderação, fazer alguma pergunta, se inscrevessem pelo chat. E aí fica mais fácil para mim, que vou organizar, fica mais fácil para eu conseguir dizer agora o fulano vai falar, pode abrir o microfone, enfim. Então, desse modo vai se dar a participação. Tá bem? Esqueci de alguma coisa, Flávia? Ah, esqueci. Esqueci de falar sobre os próximos encontros, né? Então, os próximos encontros, eles também são na última sexta-feira de cada mês, então, na última sexta de setembro, de outubro e de novembro. E aí eles vão seguir a ordem, né, da publicação dos romances, que o próximo é Dias de Abandono, depois é A Filha Perdida, e por último, em novembro, para dar tempo da gente ler, né, A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu ainda não li, né, deve chegar para mim aí nas próximas semanas. E aí, no próximo encontro, quem vai falar é a Tainá Pinto, que é uma colega minha aqui de Brasília, que gostou muito da obra, tem uma escrita voltada para a literatura, enfim, é uma psicanalista muito dedicada ao tema da literatura. Na próxima, em outubro, quem vai falar com a gente é a Juliana, que também foi uma indicação da Fabiane Sestes para esse momento. E por último, a Isadora. São todas, né, pessoas aí que estão imersas na psicanálise e que se interessam por essas obras em específico, assim. Então, depois, né, a gente pode repassar o caderno para vocês com algumas atualizações e aí enfim, acho que vocês todos vão ser bem-vindos. Então, esse grupo de WhatsApp vai continuar existindo, eu só vou trocar as imagens e aí vocês não precisam refazer as inscrições se for desejo de vocês participar dos próximos, e vocês também, se não quiserem mais participar, podem sair a qualquer momento. É isso, eu acho. Muito, muito obrigada. E a Tatiane. Então, Tatiane Santos Dantas, ela é psicanalista, mestre em psicanálise clínica e cultura pela URGS, doutorando em estudos literários pela UFS e associada ao projeto freudiano de Aracaju. Obrigada, Tatiane, é um prazer contar com você. A palavra é sua. Boa noite, tá todo mundo me ouvindo? Tudo tranquilo? Tá. Então, boa noite, pessoal. Também, assim como a Angela e a Flávia falaram, né, eu sempre fico muito contente quando vejo tanta gente, assim, mobilizada e aqui na sexta-feira à noite para falar de literatura. Ferrante realmente chama, né, muita gente, mas eu não deixo de me surpreender e ficar muito feliz. Eu queria agradecer, então, a presença de todo mundo, agradecer a Ângela e a Flávia pelo convite, né, para debater esse livro que eu gosto muito. É difícil falar de livros favoritos da Ferrante, né, porque, enfim, eu gosto de tudo que ela escreve. Eu brinco que se ela escrever lista de supermercado, eu vou querer ler, enfim, ela pode publicar que eu com certeza vou comprar a lista de supermercados dela, mas eu acho que fora da tetralogia, esse é o meu livro favorito. E eu vou tentar transmitir um pouco, né, do que eu sinto dessa leitura para vocês.
Então, como a Ângela e a Flávia falaram, né, eu vou tentar ser bem breve, né, porque eu quero muito ouvir vocês também. E a Ferrante, ela fala muito, né, de uma literatura composta por várias vozes, né, da literatura como algo da ordem da relação. E eu acho que falar sobre literatura também é uma construção coletiva, né? Então eu gosto muito da ideia do clube de leitura por causa disso. E espero que nesse encontro, né, a gente possa reafirmar assim, esse caráter coletivo na construção dessa discussão, desse debate. Então a gente vai falar, né, sobre o Amor Incômodo, que é o primeiro livro da Helena Ferrante. A minha predileção por esse livro vem muito de um gostar de observar os movimentos iniciais de uma escritora ou escritor. Eu acho muito interessante, assim, né, depois que a gente lê os outros livros, a gente vai ver, né, que tudo que Ferrante vai desenrolar nos próximos romances está presente aqui e, como a Ângela e a Flávia falaram, né, de uma forma muito crua, muito incômoda e eu acho que também muito contundente, né? Eu diria até que as fraturas com as quais ela vai lidar nos livros seguintes, elas estão aqui de uma forma um pouco aberta, né? Meio que uma fratura exposta. E essa crueza me faz gostar muito desse livro, apesar de também considerar ele bastante incômodo e difícil de ler em alguns momentos, mas me faz gostar nesse aspecto, assim, de que ele é quase como se fosse um rascunho da obra dela, né? Ela demora 10 anos para publicar o Dias de Abandono, que é o segundo livro. Então, nesse período, eu acho que o estilo dela dá uma certa deslocada, assim, muda algumas coisas. Esse livro ele parece assim um corpo um pouco estranho na obra da Ferrante. E como eu falei, né, a gente tem aqui já boa parte dos temas que ela vai tratar nos livros depois. Esses temas que são muito caros à obra da Ferrante, né, que vão dizer principalmente dos relacionamentos entre mulheres. Né? E aí a gente vai ter tanto a relação mãe-filha, que vai ser muito importante ao longo de toda a obra dela, mas também as relações de amizade, né, as relações com as antepassadas, né, a relação com a escrita de outras mulheres, né, como a gente vai ver muito na tetralogia, e ela vai tentando abarcar, né, nos livros dela esse contexto. E é um contexto muito mediado, né, pela violência também, pela violência de gênero, pela misoginia. E, como eu falei, né, como esse livro expõe muito, assim, como uma fratura mesmo exposta, né, esses temas que ela vai lapidar melhor depois, eu penso que talvez isso aqui também esteja de uma forma muito aflorada, assim, né? Um livro que quando a gente lê, a gente se depara com essa violência de uma forma muito mais contundente, né? Antes de entrar no livro, eu vou situar rapidamente a Helena Ferrante, né? Que é uma escritora desconhecida, né? Helena Ferrante é um pseudônimo. Hoje em dia a gente já tem quase certeza sobre a identidade dela, mas eu acho importante falar um pouco, né, sobre esse projeto de autoria, né? Eu diria, né, até um projeto estético, né, que é essa ausência da autora. Muito se fala, né, sobre o anonimato da Ferrante, e ela faz questão de dizer que ela não é uma escritora anônima, né, porque ela assina os livros, mas ela é sim uma escritora ausente, né? E essa ausência vai ser algo muito importante para que ela preserve um espaço de criatividade da escrita, né? Isso é que ela vai falando no Frantumália, né, que é esse livro de cartas e tésseras e mensagens que foram recolhidas ao longo desses 30 anos, né, que ela já está publicando, quase 30 anos que ela está publicando livros, e foram reunidas num volume, né, são cartas, entrevistas que ela dá por e-mail, por telefone, enfim, ela mantém essa ausência, mas ela fala através de outros meios, né, ela teve uma coluna no The Guardian também, enfim. Essa questão da autora ausente, né, vai trazer inúmeros desdobramentos, principalmente para a teoria literária, né, para pensar as questões da autoria hoje. Eu acho que isso traz assim, uma potência muito grande, né, para a gente pensar nesse mundo de hoje, assim,
essa proposta dela, né, de se manter fora do espaço midiático, mas não é o nosso caso aqui pensar nisso, né, mas o que eu quero ressaltar, né, é esse projeto da Ferrante que está desenhado desde esse primeiro livro, né, desde Um Amor Incômodo, quando ela publica ele em 1992, ela manda uma carta para os editores dizendo que não pretende fazer nada pelo livro, né, que vai envolver o comprometimento público da pessoa física dela, digamos assim. Então, ela não vai participar de nenhum debate, nenhuma feira, nada, né? E se os editores não aceitarem isso, ela fala na primeira carta do Franto Malha, né, que ela não quer nem publicar o livro. Então, os editores aceitam, né, ainda bem, e hoje a gente tem, né, essa autora de muito sucesso. Naquela época ela não teria ideia, né, do que ia acontecer depois dessa febre, né? Hoje ela é um fenômeno de recepção, mas a autora ausente está posta desde o começo. E eu acho importante falar disso porque é desse lugar, né, que surge a obra da Ferrante, de um lugar vazio, né? E aí a gente parte para falar especificamente, né, de Um Amor Incômodo, que é esse livro que vai contar a história de duas mulheres, né, uma filha e uma mãe, Délia e Amália. O livro é narrado por Délia, né, que é a filha, e ele começa com a morte de Amália. Né? A narrativa ela se desenrola com o processo, junto com o processo de luto de Délia, né? A gente vai entrando junto com a narradora, né, nessa revisitação que ela vai fazer dessa relação extremamente tortuosa, né, que ela teve com a mãe e que ela vai revivendo a partir, né, da morte de Amália. Agora a Délia tem que lidar com alguns fantasmas, né, do passado e eu diria até um pouco mais. Eu diria que nesse processo, né, de revisitar, de elaborar esse luto, ela vai atrás desses fantasmas, ela precisa ir atrás desses enigmas que a morte da mãe deixou. Né? Então, ela vai percorrer, junto com esse caminho do luto, um caminho em direção a algo da história dela que foi recalcado. Né? No final do livro, a gente sabe, né, que todo esse percurso que ela fez é para falar também de um abuso sexual que ela sofreu, né, que ela sofria quando era criança, ela recalcou. E a gente vai vendo como a Ferrante vai tecendo isso e construindo isso, né, na narrativa. Eu vou tentar fazer um caminho aqui com alguns trechos do livro, né, e algumas coisas que chamam a minha atenção. Mas eu já peço desculpas de antemão se soar um pouco confuso. Estou com algumas anotações aqui para ir acompanhando. Mas é que o livro ele é um pouco confuso mesmo, eu acho, né? Ele tem uma proximidade com algo muito da ordem do indizível, que a estrutura temporal dele é muito estranha, né? E por muitas vezes, assim, eu já li algumas vezes esse livro, não foi uma só, nem duas, foram umas 3 ou 4. E mesmo assim, ele sempre me parece como um sonho, né? Ele sempre me vem com essa sensação, assim, de que algo está escapando, né? De que eu estou ali junto com Délia, correndo atrás de alguma coisa e esse algo está sempre escapando, assim. E às vezes é difícil concatenar, né, as coisas, as ideias, né? Quando a gente vai falar do livro, mas eu vou tentar aqui. E a gente pode começar, né, pensando no título do livro. O título em italiano é L'amore molesto, né, como foi a Flávia, foi a Ângela, agora eu não lembro, mas uma das duas falou, né? E aqui ficou um amor incômodo, né? Mas a tradução mais apropriada, talvez, até pela própria origem do título, seria O Amor Incômodo, né? O Amor. A Ferrante, no Franto Malha, ela vai dizer que não tem como negar, né, que o livro provém de um debate sobre a infância feminina e o apego das meninas em relação à mãe, que ela tomou conhecimento no final dos anos 80, né? E um contato também com a obra do Freud, que ela teve quando era adolescente, né? A Ferrante fala no Franto Malha que era uma leitora de Freud, uma leitora apaixonada de Freud, acho que ela usa esses termos. E
E esse título ele vai guardar vestígios com um trecho de um ensaio de Freud, né, chamado Sobre a Sexualidade Feminina, que é um texto de 1931, em que Freud vai trazer algumas coisas sobre a fase pré-edípica da mulher, né? Isso são as palavras de Ferrante, tá, gente? Estão lá no Frantumalha também. O Freud vai dizer, né, que durante essa fase o pai de uma menina não é para ela nada mais do que um rival incômodo, né? É aquele que vai disputar com a menina o amor da mãe. E a editora, na época, né, a Ferrante vai contar que ela propôs títulos para esse livro como O Molestador, Assédios Sexuais, né, colocando muito a importância, né, a figura de centralidade nesse homem, né? Enfim, um título como O Molestador já entregaria toda a narrativa do livro, né? Mas a Ferrante disse que pensou que seria um bom título resgatar essa referência de Freud ao pai, né? E no primeiro momento ela pensou em nomear o livro como O Rival Incômodo, né? Justamente porque o Freud vai falar dessa questão do pai ser o rival incômodo na relação entre a mãe e a menina. Só que ela não queria justamente, né, que a referência à imago paterna no título desse a impressão errada, né, de que o centro do livro seria o pai, né? Ela queria passar a ideia, desde o título, de que trata-se de um livro sobre a relação mãe e filha. Então, o título, O Amor Incômodo, né, vai ser coerente com a história de que aqui a gente está falando desse primeiro amor, né? Esse que, nas palavras da própria Ferrante, é o único grande e tremendo amor original, a matriz inextinguível de todos os amores. Então, Ferrante falar isso, né, não é qualquer coisa, né? Ela acaba também falando aí muito sobre o livro, né? Quando ela não segue a sugestão dos editores e ela desloca esse centro da imago paterna, ela aponta para mim, né, uma direção central do romance, assim. Uma psicanalista chamada Malvine Zalcberg, ela tem um livro chamado A Relação Mãe e Filha, e ela vai dizer, né, que Freud ele não conseguiu definir claramente, né, nesses textos finais dele, que Ferrante faz referência no Frantumalha, ele não conseguiu definir claramente o que seria a feminilidade para a mulher em relação à mãe. Né? Ele dá algumas coordenadas, mas ele deixa muitas perguntas, ele deixa muito mais perguntas do que respostas, né? E Ferrante me parece que nesse livro, né, tá muito às voltas com isso, assim, né? Eu leio muito esse livro pensando nessas lacunas, nessas perguntas que o Freud deixou nesses textos e na própria teoria da psicanálise, né? Como a Flávia e a Ângela falaram, né, a literatura ela tensiona a psicanálise, né? Ela faz questão para a psicanálise, né? Então eu acho que a Ferrante ela faz muita questão para a psicanálise para a gente pensar, né, essa relação mãe e filha e as relações entre mulheres, enfim. Então, indo para o começo do livro, né, a gente tem uma dedicatória de toda a obra da Ferrante. Esse é o único livro com uma dedicatória, né? Ela dedica o livro para minha mãe. E a primeira frase do livro é muito emblemática, né? Ela diz assim: minha mãe se afogou no dia 23 de maio, dia do meu aniversário, no mar de um lugar chamado Espacavento, a poucos quilômetros de Minturno, né? Essa frase de abertura do livro. Eu tenho uma história engraçada com esse começo, porque quando esse livro foi lançado no Brasil, né, eu estava assim, em plena febre Ferrante. O livro foi lançado em 2017, né? Eu já estava lendo a tetralogia, já tinha lido os outros dois livros, né? O Dias de Abandono e a Filha Perdida. E esse é o primeiro livro da Ferrante, né? Mas foi o último a ser lançado aqui. E ele estava programado para ser lançado no dia do meu aniversário, 20 de março. E aí eu estava empolgadíssima, assim, né? Porque a minha autora favorita, né, vai lançar um livro no dia do meu aniversário, né? Estava empolgadíssima para ler, comprei o e-book na pré-venda. O e-book seria liberado justamente na meia-noite, né, do dia do meu aniversário, entre 19 e o 20.
E aí eu pensei, poxa, eu vou começar a ler massa, assim, né? Vou começar a ler minha autora favorita no dia do meu aniversário, e aí eu me deparo com a primeira frase do livro, né? Minha mãe se afogou no dia do meu aniversário. Eu, não, gente, não vou fazer isso agora, não. Aí eu comecei a ler uma semana depois, né? Passei meu aniversário de outro jeito, mas já foi uma rachada de tapete que a Ferrante deu. Né? Mas aí ela começa o livro falando dessa morte, né? Tem algo de uma violência que já se insinua nesse primeiro parágrafo, quando ela diz, né, que na noite em que a mãe morreu, a dona da casa em que elas passavam o verão, né, quando eram crianças, ouviu alguém bater na porta e não quis abrir porque achou que eram ladrões e assassinos. Né? Assim como Délia, assim como Amália, né, a mãe de Délia, a dona da casa também é uma senhora idosa, e a gente já vai tendo contato assim com algo desse descaso em relação ao corpo feminino, né, e principalmente o corpo de uma mulher mais velha, né? A Délia vai deixando umas pistas assim, e isso vai ser retomado no final do livro também, como se aquele corpo não importasse. Né? O fato daquele corpo daquela mulher idosa ter sido encontrado jogado numa praia não importa para a polícia, não importa para ninguém. Né? Só mais um, então ninguém tem que ir atrás de quem fez aquilo, se foi um assassinato, enfim. E cabe à própria Délia, né, fazer isso. E a gente vai se deparar também, logo no começo do livro, no primeiro capítulo, né, com algo de muito inquietante, né, nessa relação mãe e filha. A Délia fala, né, que a mãe costumava ir pelo menos uma vez por mês na casa dela e limpar toda a casa, enquanto ela se ocupava com outras coisas. E Délia vai falar uma coisa muito interessante, né, que quando a mãe estava por ali às voltas, né, da casa dela, ela se sente o corpo se transformando de uma menina enrugada. Né? Então tem uma certa regressão que ela vai apontando assim desde o primeiro capítulo. E aí ela vai apontando também, logo nesse começo, né, que ela se incomoda muito com algumas coisas da mãe, né? A sociabilidade da mãe. Perto de Amália, Délia fala que ela só consegue ser contida e insincera. Então ela vai colocando assim bem aos poucos para a gente essa questão, né, que ela faz de ser diferente da mãe em tudo. Ela vai apresentando essas dicotomias. Então, enquanto a mãe é uma pessoa organizada, ela vai fazer questão de ser muito desorganizada. Mais para frente, né, ela vai dizer que enquanto a mãe era uma mulher muito sensual, com cabelos compridos, brilhosos, bonitos, né? Ela é a antítese, né? Então ela tem os cabelos curtos, usa roupas largas. Enfim, a narradora ela vai marcando essa diferença, né? E ao mesmo tempo também ela marca esse desconforto, né? Como eu falei, da presença da mãe. Mas ela fala, né, que quando a mãe se ausentava, quando ela era criança, ela sentia um misto de ódio com desespero, uma ansiedade que transbordava em tremores pelo corpo, né? E como isso ainda ressoa na vida adulta dela, né? Ela vai falar um pouco sobre um quartinho em que ela se trancava quando a mãe se ausentava. Então, eu estou me demorando um pouquinho nesse primeiro capítulo, né, para a gente já ir percebendo as pistas, né, da narradora, falando muito dessa relação dela com a mãe e como isso vai se desdobrando, né, nos capítulos seguintes. Depois que Délia retoma essa lembrança do quarto, né, ela começa a contar das ligações de Amália. Né, ela fala que a Amália ligou 3 vezes para ela na noite anterior à descoberta do assassinato, enfim, da morte da mãe. E ligou 3 vezes para ela dizendo frases recortadas. Né, e era uma pessoa que parecia estar muito desorientada. Né? E depois dessas ligações é que Délia recebe a ligação avisando que o corpo da mãe foi encontrado na praia. Então, naquele momento não se sabe se foi um acidente, um suicídio, né, ou um assassinato. Nessas ligações, né, a gente vai ter um primeiro contato também
com algo que vai aparecer tanto mais para frente no livro, de uma forma muito forte, como vai aparecer no decorrer da obra da Ferrante, né? Que é esse primeiro contato com o dialeto napolitano. Para todas as personagens de Ferrante, o dialeto, né, é a língua que é falada em Nápoles, né, que é uma língua muito diferente, né, do italiano culto, né, que é o italiano do norte da Itália. Isso vai ser muito bem explorado na tetralogia napolitana. E o dialeto ele vai aparecer sempre na obra da Ferrante, muito ligado a uma violência que irrompe nas narradoras quando elas se veem em situações em que elas escapam à norma, né? Então, existe uma imagem, né, do que é ser uma mulher culta, do que é ser uma mulher que fala esse italiano culto, e sempre que algo vem quebrar essa imagem, o dialeto irrompe, né? E nesse livro, a narradora ela vai associar muito diretamente o dialeto à língua da mãe, né? Me chama a atenção, né, que ela não fala só em língua materna, né? E eu penso que esse seja um detalhe importante, assim, mas porque é a língua materna, mas é também a língua da mãe, né? Isso que a narradora vai trazendo de dialeto, né, me parece muito que dá para a gente relacionar, né, com o conceito que o Lacan traz para a psicanálise, né, de Lalang, né, que é um neologismo que ele cria justamente para falar dos equívocos da língua materna para o sujeito, né, e como isso vai determinar o funcionamento do inconsciente, tanto nos tropeços quanto em relação ao gozo do corpo. Né? Então, o Lacan vai se referir a Lalang como uma fala disjunta, né? Um vale de ressonâncias, e parece que isso está um pouco nesse livro de Ferrante. A gente pode fazer essa relação como algo que remete também ao incômodo do título do livro, né? Um incômodo que é relacionado ao gozo do corpo, né? Quando ela vai enterrar a mãe, tem uma construção que é muito interessante, né, que a Ferrante vai fazendo, que vai remeter muito a isso, né? Então, a Adélia, ela menstrua no meio do cortejo fúnebre, né? E depois, quando ela vai atrás de um absorvente, ela encontra um homem que fala com ela em dialeto, né? E ela diz assim, para quem quiser acompanhar, tá no livro, lá na página 17. Ela vai falar assim: fui atingida por um jorro de obscenidades em dialeto, um suave córrego de sons que envolveu a mim, as minhas irmãs e a minha mãe em uma mistura de sêmen, saliva, fezes, urina em todos os orifícios possíveis. Então, parece, né, que tem algo desse dialeto que aos moldes, né, do que Lacan vai trazer da Lalang, permanece subterrâneo no texto, né? Como isso que vai escapar a um discurso articulado, né? Que é o discurso da escrita, inclusive, mas que está em questão quando a gente pensa, né, na escrita especificamente desse livro, né? Porque ela vai dizer do dialeto que não é só a língua da mãe, mas a língua que ela tentara inutilmente esquecer junto com tantas outras coisas dela. Né? Então, quando Délia tenta falar o dialeto para se comunicar com a mãe, ela se diz inábil para usar aquela língua, né? É uma língua que ela pronuncia com muito esforço, né? Que é uma língua estrangeira, pouco conhecida, né? E é muito curioso, né? Ela falar disso da língua materna, né? Uma língua estrangeira, pouco conhecida. E talvez a língua materna seja a nossa língua mais estrangeira mesmo. Mas aí ela vai falar algo que a gente pode, né, articular, e essa questão, talvez, que o livro da Ferrante coloca, que essa língua ela vai relacionar também muito com a violência, né? Porque ela vai dizer que nos sons articulados de forma desconfortável havia o eco das brigas violentas entre Amália e meu pai, entre meu pai e os parentes dela, entre ela e os parentes do meu pai. Então, é essa língua, né, estrangeira, mas muito íntima, e é uma língua que ecoa essa violência, né?
E o Lacan ele vai dizer também sobre a Lalande, né, que a linguagem, né, essa linguagem do discurso, é o que tenta saber da função de Lalande, né? Então, Lalande vai articular coisas que vão muito mais longe do que aquilo que o ser falante suporta de ser enunciado. Então, a linguagem, né, é um saber constituído sobre isso que é insuportável de ser enunciado, né? Então, me parece que aqui Ferrante vai colocando uma questão através do dialeto, né, dessa violência, fazendo essa relação do dialeto enquanto algo que permanece subterrâneo na escrita, né, porque a gente não vê em nenhum momento o dialeto enunciado, né, mas ele está lá o tempo todo, insistindo, né, a gente sente a presença dele durante a leitura. E esse incômodo do título do livro tem muito a ver com isso também, né? É algo que fica bem subterrâneo no que é enunciado. Bom, uma outra coisa, né, que Délia vai destacar no começo desse livro, quando ela nos conta, né, do movimento que ela faz, né, é uma coisa que eu esqueci de comentar, né, Délia ela mora em outra cidade, né, e aí quando a mãe morre ela volta, né, para fazer o enterro em Nápoles, né. E aí ela vai até o apartamento em que a mãe morava, né? E quando ela entra no prédio, ela sobe no elevador, que era o lugar em que ela, quando criança, ia se refugiar. E a pergunta, e aí a mãe, né, tem um momento ali, não sei se vocês lembram, mas a mãe aparece, né, para ela, assim. E aí ela vai perguntar, né, para a mãe se a mãe tem um amante. Naquele período, né, depois da separação do pai, se ela teve algum amante. E aí ela vai fazer essa pergunta, né, sobre esse interesse amoroso de Amália nesse tempo. E aí se desenrola um trecho muito interessante, porque a Amália vai levantar o vestido, né, mostra o corpo a ela, a Adélia vai falar de uma barriga flácida, né, e a Amália pega a mão de Délia para que ela toque no corpo da mãe, né? E aí a Délia recua, coloca a mão no coração para tentar acalmar os batimentos, porque ela tá ficou muito tomada por aquilo, está com os batimentos muito acelerados. Então, tem algo dessa pergunta, né, que ela faz e que a mãe mostra, né? A mãe mostra o corpo, né, quando ela faz essa pergunta, e ela recua como se não quisesse ver. E aí ela termina esse capítulo dizendo assim: havia uma linha que eu não conseguia ultrapassar quando pensava em Amália. Talvez eu estivesse ali para fazer isso. Assustada, apertei o botão com o número 3 e o elevador deu um tranco barulhento, rangendo, começou a descer em direção ao apartamento da minha mãe. Né? Então, essa pergunta que ela faz, esse encontro, né, com a Amália, enfim, com essa lembrança, esse fantasma de Amália no elevador, é que vai fazer, né, esse fio que ela vai precisar percorrer, né, de qual foi essa linha que ela não conseguiu ultrapassar quando se tratou, né, de fazer essa pergunta, né, primeiro sobre a sexualidade da mãe e esse recuo que ela dá quando a mãe mostra, né, quando a mãe levanta o vestido e mostra o corpo, ela demonstra, né, no decorrer do capítulo até um certo horror com isso, né? E aí, no início do capítulo 5, né, para quem quiser acompanhar, tá lá na página 31, isso, né, essa construção do elevador vai se ligar diretamente com essa pergunta, né? Porque depois ela entra no apartamento e ela tá lá na casa de Amália, ela vai dormir na casa de Amália e ela vai dizer assim: dormi não mais do que 2 horas sem sonhar. Quando abri os olhos, o quarto estava escuro e pela janela entrava apenas a claridade nebulosa da iluminação pública que se difundia em uma nesga do teto. Amália estava lá, em cima, como uma borboleta noturna. Jovem, talvez, com uns 20 anos,
envolvida em um roupão verde, com verme inchado por uma gravidez avançada, com ventre inchado por uma gravidez avançada. Estava deitada de costas e, apesar do rosto sereno, contorcia o corpo convulsivamente devido a um espasmo de dor. Fechei os olhos para que ela tivesse tempo de se soltar do teto e voltar à morte. Depois os reabri e olhei o relógio. Adormeci novamente, mas por poucos minutos. Então passei por um torpor cheio de imagens com as quais, sem querer, comecei a contar a mim mesma a história da minha mãe. Então, primeiro tem essa imagem, né, que é incrível, da mãe dela, como um espelhamento, né, esse duplo em forma de borboleta noturna. E é interessante ela ressaltar esse torpor cheio de imagens, né, porque é aí que ela passa a contar a si mesma a história da mãe. E é essa a sensação que a gente tem lendo o livro, né, que a gente está acompanhando uma pessoa nesse estado entre o sono e a vigília. Né? Por vezes a narrativa vai parecendo que é um sonho, como eu falei, né? Fica meio nebulosa. Então, me parece que essa expressão torpor cheio de imagens é muito apropriada para descrever a sensação que a gente tem lendo, né? E isso que ela vai trazer de que foi esse encontro, né, com essa imagem da mãe em cima dela, grávida, né, com os cabelos em cima dela, que faz ela, sem querer, contar a ela mesma a história da mãe, né? Então, ela vai passar nesse movimento de contar a si mesma, né, a história de Amália. Ela vai passar a descrever algumas coisas da infância e, principalmente, ela vai falar do fascínio que a mãe causava a ela, né? Ela vai começar falando dos cabelos, depois a gente vai saber que a Amália era uma mulher muito bonita. E Délia vai contando um pouco dessa mulher, né, para quem ela vai endereçando algumas perguntas sobre a sexualidade, enfim, sobre a feminilidade, né. No filme, eu estava conversando aqui antes no chat, mas eu não comentei, tem um filme da década de 90, né, um filme baseado no livro Um Amor Incômodo, chama L'Amore Molesto, o filme. É um filme do Mario Martoni, né. E no Frantumalha, o começo do Frantumalha tem muitas das correspondências entre a Ferrante e o Martoni, né? Muito interessante, assim. Ela falando sobre o filme, né? Porque ele manda o roteiro para ela, e aí ela dá algumas sugestões, e a gente vai entendendo um pouco, né, do processo de criação do livro, a partir das pontuações que ela vai fazendo sobre o filme, e como essa história parece muitas vezes estrangeira para ela também, apesar dela ter criado, né? Muito, muito massa, assim, de acompanhar. Mas o que eu queria falar é que o Mario Martoni, né, ele escolhe começar o filme com essa imagem que eu acho que é muito significativa para a história, né, da menina olhando a mãe, né, e que tem a ver um pouco com o que a Ferrante vai falar também sobre o título do livro. Né, o que vai estar em jogo ali é a história da relação entre Délia e Amália. E aí no filme ele começa, né, com a Amália costurando e cantando, né, ela é costureira, e tem uma cortina balançando na frente dela. Então a imagem dela ora aparece e fica velada, a cortina fica balançando, né? Então ela aparece e desaparece. E a Délia está olhando com muito espanto para isso, né? A menina está ali com aquele olhar vidrado, olhando para a mãe, para a beleza da mãe, a mãe cantando, costurando, né? E algo dessa beleza, né? Desse corpo, né? Que vai ser um enigma, né? Para a vida de Délia. E aí, como eu falei antes, né, de como Délia fazia questão de marcar a diferença em relação à Amália, mas a partir do momento em que ela está às voltas com esse contar a si mesma a história da mãe, ela começa a se ver muito como Amália, né? Então ela começa a se enfeitar, né, a usar os cremes da mãe, a usar maquiagem. E tem um elemento muito interessante que Ferrante coloca nesse livro, né, que é o uso das roupas. Assim, daria para a gente falar horrores disso, né? Espero que quando
depois, quando a gente abrir para o debate, poder falar também mais um pouco, ouvir um pouco de vocês, porque eu acho assim, fascinante a construção que Ferrante vai fazendo com as roupas nesse livro, né? O corpo de Amália, ele vai ser encontrado só com a parte de cima de uma lingerie muito cara, e é isso que vai trazer a questão, né, de Délia sobre a sexualidade da mãe. Ela fica um pouco atordoada por ter encontrado vestígios, né, de que a mãe usava uma lingerie como aquela, né, cara, sensual. E depois ela veste, né, uma roupa que Amália pretendia dar de presente para Délia, mas não conseguiu porque morreu antes. Quando Délia vai para o apartamento de Amália, ela usa as calcinhas da mãe. E tem o taillé azul, né, do final do livro. A capa italiana desse livro, né, o taillé azul tem de uma mulher sem cabeça, né? Então, esse taillé azul vai marcar, né, uma coisa que eu acho que o Henrique Lohan, né, vai falar num texto que ele está falando sobre o arrebatamento da Loevestein, né, da Marguerite Duras, que é essa cena da Lou, né, imaginando o ex-noivo despindo uma mulher, né, que o arrebatou. Né? Não dá para contar a história do livro assim, né, contar bem rapidamente, bem grosseiramente nesse trecho, mas o Lohan vai dizer que o vestido ele dá um contorno, né, e uma consistência ao corpo, né? E o vestido é um lugar onde essa personagem, né, que ela está arrebatada por uma imagem de uma outra mulher, ela se segura, né? Ela se segura no vestido e ela cria um movimento de repetição em que o ex-noivo dela está vestindo e desvestindo a mulher com que ele se relaciona agora, né? Que é a Anne-Marie. Então, esse vestido, né, aparece como algo que permite esse contorno, né? Um passo além e ela cai no vazio, né? E me parece que as roupas com que Délia vai se deparando no decorrer do livro funcionam também como esse contorno, né? Para não se deparar, né, com essa cena de um certo horror, né, quando a mãe levanta, né, a roupa no elevador e ela vê, né, o corpo. Então, para não ser invadida por esse gozo, né, a Ferrante vai mapeando assim esses momentos em que a roupa é inserida, né, dentro do livro. Então, dá para contar a história do livro assim através desse movimento das roupas, né? No final, né, na cena em que ela vai vestir o taillé azul, né, que é o final mesmo do livro, né? Que ela tá lá na página, acho que 166, 167, eu anotei aqui, agora eu não tenho tanta certeza, mas ela vai dizer mais ou menos assim, né? Que ela sente que aquela roupa velha, né, que é o taillé azul, era a narrativa final que a mãe lhe deixara e que naquele instante, com todos os artifícios necessários, lhe caía como uma luva. Sim, era só puxar um fio para continuar a brincar com a figura misteriosa da minha mãe, ora enriquecendo-a, ora humilhando-a. Mas percebi que eu não sentia mais a necessidade de fazer aquilo e me mexi no feixe de luz exatamente como eu achava que ela se mexia. Né? Então, esse vestir, né, de Délia do taillé azul vai marcar todo esse trajeto que ela fez, né, mapeando, né, esse corpo da mãe, junto com as andanças dela pela cidade. E esse vestiu taillé azul, que foi um taillé, né, foi uma roupa que ela se lembra muito da infância dela, né, que era a roupa que a mãe usava, né, quando ela ia sair para encontrar o Caserta. E esse vestir, esse taillé marca
esse fim de história para ela, né? Esse momento em que ela se reconhece como Amália, que a gente vai falar um pouco melhor depois. Mas quando a Ferrante ela fala, né, sobre o filme do Martoni, no Frantomalha, ela vai destacar justamente essa questão das roupas e dos corpos, né? É um texto que está na página 51, né, para quem tiver o Frantomalha e quiser dar uma lida, é muito interessante assim ler esses textos sobre o amor incômodo, junto com a leitura do Amor Incômodo. Mas ela vai falar, é um texto todo muito maravilhoso, né? Eu não vou entrar muito nele, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas ela vai dizer a Ferrante, né, que o ponto alto da perturbação dela, enquanto escritora, quando viu o filme na tela, foi justamente essa encenação com o jogo de roupas, né? Daí a Ferrante vai dizer assim: o Senhor mostrou que para Adélia as roupas são sempre e apenas o semblante de um corpo, o corpo de mãe, enfim vestível, corpo morto, e, no entanto, talvez por esse exato motivo, vivo para sempre nela, impelida a crescer de forma autônoma no futuro. E mais a seguir, né, ela vai dizer sobre a escolha do diretor de vestir Délia de vermelho, né, porque no livro não tem isso, né, mas Ferrante fica muito feliz com essa imagem, e ela vai dizer assim: acho que aquele corpo vestido de vermelho, conduzindo sua investigação em uma Nápoles por vezes expressionista, devorada por uma paixão obscura e incômoda, é um momento importante para a iconografia do corpo feminino atual. Uma síntese da mulher em busca de si mesma. Um movimento que, para Délia, vai da fria masculinização projetiva à recuperação do corpo original da mãe, nas profundezas infernais do porão. A consciência de que a aceitação do vínculo com Amália aconteceu, de que o fluxo histórico mãe e filha se reconstituiu, e nesse íntere o inconfessável foi pronunciado, né? Isso que ela fala do inconfessável, né, tem uma relação muito direta com o que ela vai apresentando no começo do livro, né, disso que ela lembra dos encontros da mãe com Caserta, né, que ela guardava a imagem deles dois se beijando, né, e nos anos seguintes ela conta que ela reproduzia aquela cena na mente e reproduzia com um misto de atração e repulsa, né? E ela vai dizer que fazia aquilo com muita culpa, nessa repetição, né, da cena na mente, como se estivesse fazendo algo proibido, né? Então, ela já sabia que naquela imagem da fantasia havia um segredo que não podia ser revelado. Não porque uma parte dela não soubesse como acessá-lo, mas porque, se o fizesse, a outra parte se recusaria a nomeá-lo e a expulsaria. Né? E aqui Ferrante vai colocando essa dubiedade, né, para a gente pensar. Numa primeira leitura, né, esse trecho pode estar falando, né, disso, assim, dessa relação dela com a mãe, né, e dessa fantasia dela, né, de ver a mãe beijando outro homem, e enfim. Só que quando a gente chega no final do livro, né, e descobre que a cena que Délia imaginava, na verdade, né, o abuso que ela sofria, né, do pai de Caserta, que ela recalcou, a gente pode se perguntar, depois de ler esse trecho, né, do que ela está falando, né, desse inconfessável, isso que se recusa a ser nomeado, e vai falar de ambas as coisas, né, como se as coisas, nesse sentido, estivessem muito emaranhadas também, porque a relação dela com a mãe foi marcada, né, por essa violência que ela sofreu e pela violência que ela via, né, o pai batendo na mãe, o pai sendo muito violento com a mãe de diversas maneiras. Então, parece que isso, né, isso que Ferrante vai colocando do inconfessável, né, dessa parte que, se ela falasse, a outra parte se recusaria a nomear e a expulsaria, né? Parece que é um pouco por aí que ela está falando. E então, um outro ponto interessante, né, para a gente debater
E agora falando um pouco de Nápoles, né, para falar disso também que o livro traz também de uma maneira muito forte, né, que é como, né, o corpo da mulher ele é tratado no espaço público, andando na cidade, né? Ferrante ela vai sobrepor muito a andança de Délia pela cidade, né, com essa elaboração do luto, né, essa busca por fazer uma cifra, né, do enigma deixado pelo corpo da mãe. E às vezes a gente tem a sensação que a cartografia da cidade, né, e a geografia do corpo de Amália se confundem, né? Nesse sentido, a violência ela parece muito explosiva, né? Quando ela fala dessa Nápoles, né, Ferrante, quando ela vai falar do filme, que ela fala dessa Nápoles expressionista, fico pensando muito no barulho, né, que ela vai falando da cidade, desse dialeto, né, que ela vai recebendo no corpo também, esse dialeto violento, repleto de obscenidades, né, esses olhares dos homens que ela vai pontuando, né, do transporte público também, né, dessas obscenidades que ela vai tendo que se deparar enquanto ela faz esse caminho. Né, a violência, né, a misoginia, né, vai aparecer muito nesse andar Délia pela cidade. E quando ela começa a lembrar de quando ela era criança, né, e ela via o pai tentando a todo custo conter Amália, né? Eu acho que uma das grandes sacadas de Ferrante nesse livro é fazer o pai de Délia ser um pintor. Alguém começou a bater aqui em cima, gente, desculpa. Mas ela faz, né, o pai de Délia ser um pintor, né, um pintor que se tornou medíocre quando resolveu comercializar a própria pintura, né, pelo que ela dá a entender em algum momento do livro, né, ele até seria um pintor talentoso, até encontrar Caserta, né, que é o Caserta que convence ele ali de que ele podia ficar rico pintando aquelas ciganas. E essas ciganas nuas, né, que Délia lembra, né, que tinham a aparência de Amália. Então, a Amália ela vai entrar muito como objeto de troca também desses dois homens, né? A Ferrante vai colocando isso, né? Ele quer capturar a imagem de Amália no quadro, conter, né, a Amália no quadro e ela vira um objeto de troca ali entre eles. Ele se vê nessa impossibilidade, né, de conter o corpo de Amália, né, de impedir os outros homens de olharem para ela, dos outros homens de falarem com ela, né, e aí por isso assim que na leitura que eu faço ele prende, né, essa imagem dela nos quadros medíocres que ele faz. E toda essa violência, né, é uma coisa que a Ferrante traz, eu acho, assim, com muita maestria, né? Porque a violência, ela não é só um pano de fundo, né, para a história principal, que é essa história da relação entre Délia e Amália. Na leitura, né, que eu faço desse livro, o que Ferrante parece mostrar é que na tessitura das relações, né, entre homens e mulheres, entre mãe e filha, essa misoginia ela está posta, né? E a gente não pode esquecer, né, que Délia ela vira uma quadrinista, desenhista, né, vai desenhar quadrinhos. No filme, o diretor faz questão de mostrar que ela desenha muito bem, né, muito melhor que o pai. E tem uma professora de literatura italiana, né, chamada Tiziana de Rogazzi, que ela escreveu um livro chamado Elena Ferrante, Parole Chiave, né, em que ela vai trazendo alguns elementos emblemáticos da obra da Ferrante, né, essas palavras-chave, né, Parole Chiave é a palavra-chave, e ela diz uma coisa muito interessante, né, que eu acho que dá para a gente pensar junto com isso, assim, com essa tessitura que Ferrante vai fazendo da violência, da misoginia enquanto constituinte das relações, né? Ela vai tratar a violência de gênero nos livros dela, né, como parábolas de sobrevivência, né? Isso é a Tiziana falando, né?
ela vai dizer que a posição de sujeito de algumas de suas personagens, das personagens da Ferrante, principalmente as narradoras, ela é muito preservada pela complexidade como suas histórias são contadas. Né? Elas são mulheres que, se por um lado sofrem com a violência física e simbólica da dominação masculina, por outro tentam, em diferentes fases da vida, elaborar uma frente de resistência criativa contra esse domínio. Nas narrativas de Ferrante é possível identificar, né? Fiz uma tradução aqui do que a Tiziana fala, estou citando mais ou menos ela. Ela vai dizer que nas narrativas de Ferrante é possível identificar a sobrevivência não apenas como uma forma de lutar contra a dominação, mas como uma reflexão dolorosa sobre o imaginário do que diz respeito à vida das mulheres nesse imaginário colonizado pela violência. Então, nesse cenário, né, a escrita de Ferrante, ela propõe, né, ao imaginário do nosso século uma ética feminina de sobrevivência, minando, né, as tentativas de reduzir as reivindicações feministas a uma categoria de vitimismo. A palavra sobrevivência, né, vai ser utilizada assim, pela Tiziana com um sentido muito amplo, que vai acolher tanto o debate feminista sobre o abuso na Itália, né, que ela vai dizer que esse livro surge muito, né, desse debate que teve lugar na Itália na década de 70, que teve início por volta dos anos 70, mas também a ideia de sobrevivência que vai vir como um modelo filosófico e cultural, né, capaz de explicar a extraordinária densidade temporal e espacial na obra da Elena Ferrante. Eu acho assim, essa ideia de uma estética, né, da sobrevivência fantástica. Assim, tem outras escritoras que falam sobre isso, a Adrienne Rich, a Audre Lorde, né? E se a gente pensa na forma como a Ferrante aborda a misoginia nos livros dela, é muito interessante, assim, porque é essa ideia, né, de que a história das mulheres, né, é marcada pela violência, e uma violência que está posta desde a entrada desse sujeito na linguagem, né? Então, enfim, ela abre inúmeros lugares assim para a gente pensar como isso se dá, né? Eu acho muito potente assim essa ideia da estética da sobrevivência que ela vai trazer, né, a partir da obra da Ferrante. E para terminar, né, para a gente poder abrir para o debate, estou muito curiosa, quero muito ouvir vocês. Eu queria falar um pouco do final, né, da frase com a qual Délia termina a narração. Eu queria que terminar com as palavras da própria Ferrante no Pranto Malha, né? Depois que Délia lembra o que aconteceu com ela, do abuso que ela sofria, né, pelo pai do Caserta, o avô do Antônio, esse ponto da história dela que estava recalcado, que era inconfessável, né, como ela mesma vai dizer no começo do livro, ela vai até a praia onde a mãe morreu, pega a própria carteira de identidade e começa a desenhar em cima da foto dela a feição da mãe. E é muito bonito, assim, porque e essa ideia de estética da sobrevivência, né, porque é uma passagem do desenho, né, dessa mãe que era aprisionada pelo pai nos quadros, comercializada como objeto de troca, e essa mãe passa, né, para o traço da filha, e ela fala no fim do livro, né, Amália existira, eu era a Amália. E aí a Ferrante, né, nesse texto que eu falei do Pranto Malha, que ela fala sobre o filme, ela vai dizer assim: Amália existira, eu era Amália. O mais que perfeito devia sem dúvida encerrar a história única e irreproduzível de Amália. O imperfeito tendia a reabri-la, sugerindo uma nuance de incompletude perturbadora, e, ao mesmo tempo, atribuindo uma continuação em Délia, que, naquele momento, podia acolher a mãe em si e representá-la de modo consciente. E eu acho que é isso, eu termino com as palavras de Ferrante mesmo, que eu acho muito, muito bacana, assim, isso que ela fala, né, dos tempos verbais, né, falarem tanto sobre essa história. Obrigada, Tatiane. Nossa, foi maravilhoso ouvir você.
Incrível. Quer falar Eu até alguma gostaria coisa, de Flávia? sugerir que a gente abrisse os microfones para aplaudir, porque eu estou assim tocada com a sua fala. Muito obrigada. Palmas para você. Obrigada mesmo. E se eu puder puxar aqui as questões enquanto vocês vão colocando aí no chat, vão se inscrevendo. Eu, na verdade, eu tinha... Pode falar, Ângela. Não, eu tô acompanhando aqui o chat. Tá. Vi até um comentário que depois eu vou perguntar se a autora do comentário gostaria de fazer Ótimo. gostaria de falar mais alguma coisa. Uhum. Mas enquanto a Tatiane estava falando, eu pensei muito em Frantumalha, que foi o primeiro livro que eu li na quarentena. Quando começou, né? Enfim, era um livro que já estava fazia um tempão aqui em casa e que eu ainda não tinha lido. E me chama muito a atenção, assim, tem um texto que é o meu preferido de Frantumalha, que se chama A Frantumalha, e que é uma resposta, né, à pergunta de duas jornalistas, a Juliana Oliveira e Camila Valetti, que, assim, que eu imagino que ela frustra, né, as jornalistas no sentido de que o que ela responde é impublicável, porque são páginas e mais páginas, ela vai respondendo as perguntas, né, de uma forma maravilhosa, e então deve ter frustrado no sentido de que não dava para publicar isso numa revista ou num jornal, enfim. Mas, por outro lado, foi um puta presente que ela deu para essas duas, né? Quando ela responde desse jeito, as perguntas dela. E uma das coisas que chama a atenção, né, é essa definição da palavra frantumalha. E, enfim, acho que é algo que vale a pena, assim, a gente pensar, porque essa sensação que frantumalha evoca está presente nas outras obras, né? Nos outros livros. Mas tem uma coisa sobre o corpo da mãe nesse texto também, e sobre a questão da costura, né? Esse tema da costura, da costureira, das roupas femininas, é algo que aparece com muita frequência nas respostas em Frantumalha. E aí, assim, me chama muito a atenção ela falar da própria mãe como uma mãe que ela olhava também com essa admiração aí em relação ao corpo, à beleza e ao mesmo tempo um certo temor, né? Porque ela fala de um incômodo que o olhar dos outros homens sobre a mãe dela causava nela, né? Uma mãe muito bonita, muito arrumada, com roupas de festa, ela fala, né? Em Frantumalha. E que depois que ela cresceu, ela foi se evadindo dessas roupas que a mãe costurava de alguma maneira, né? Tô olhando aqui os comentários para ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Quem fez um Bom, mas eu comentário? gostaria só de fazer um comentário antes de você ler, Ângela. Eu anotei uma pergunta para fazer para a Tatiane, que ela acabou respondendo, assim, eu me dou por satisfeita com essas duas palavras que você disse, assim, a respeito do dialeto mesmo, assim, né? Que é realmente algo que não aparece, mas que causa incômodo, pelo menos para mim, me capturou muito. E você trouxe né, isso que está na escrita, que é algo subterrâneo, né? E que insiste. Então, assim, eu só queria te fazer esse comentário, porque você respondeu de um jeito incrível, assim, né? E eu acho que foi um motor para mim pensar nessa leitura de Ferrante, né? Foi uma grata surpresa me encontrar com essa leitura do Amor Incômodo. Tá? Então, só para te agradecer essa fala que eu adorei. E também, gente, bom, como a Ângela disse, né? Vocês podem se colocar, né? Abrir o microfone, enfim. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. É muito bom conhecer pessoas engajadas na leitura, né? E, enfim. Você tem algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma questão? O que eu tô vendo várias mensagens parabenizando a Tatiane, né? Enfim, todo mundo gostou muito da fala. O comentário que tinha me chamado a atenção antes da Tati terminar é da Nívia, em que ela fala: para mim, Délia tenta redesenhar a própria história com traços mais refinados. Não estou vendo a Nívia aqui, mas se ela quiser abrir o microfone e falar um pouco sobre isso, ou se a Tatiane quiser falar um pouco sobre esse comentário, eu estou dando uma olhada a ver se tem alguém aqui, ó. Também
quem está se inscrevendo aqui agora, eu não estou levando em conta quem está dando os parabéns na inscrição, eu vou para as contribuições mesmo. Na ordem, então, seria o Felipe Grilo, a Suiene Correia, a Lívia Ferreira e a Nívia disse que está aqui, né? Então, acho que, Nívia, você pode começar, já que foi um comentário que você fez primeiro, e depois a gente segue essa ordem, Felipe, Suiene e Lívia por hora. Boa noite a todos, parabéns, Tati, por tudo que você nos falou hoje. E eu reli na quarentena, acho que todos os livros da Helena Ferrante, faltam só os 2 últimos volumes da tetralogia, e li também, né, A Vida Mentirosa dos Adultos. E essa segunda leitura do Um Amor Incômodo, que eu até já risquei no meu livro o 1 e troquei pelo artigo O, assim que a Tati estava falando sobre isso, eu achei que essa escolha da profissão da Adélia não é à toa, né? Porque a Adélia é colocada assim como uma pessoa que profissionalmente se deu muito melhor do que o pai, né? E eu não vi o filme ainda, a Tati disse que que é como se fizessem questão de colocar que ela desenha muito bem. Então eu acho que, de certa forma, ela desenhar bem e ser bem sucedida numa carreira artística, assim como era o pai dentro dos seus limites artísticos, eu acho que ela tenta, né, fazendo um paralelo com a tetralogia, ela é um pouco Lenu nessa questão de querer soltar essa coisa materna e estrangeira, né, que ela assistiu na vida inteira dela. Então, eu acho que o fato dela ser uma quadrinista que, para mim, pelo menos, de sucesso, para mim é essa tentativa dela colocar na arte dela algo muito mais refinado do que o pai dela fez. É isso. Eu queria saber o que vocês acham disso, se vocês têm essa mesma leitura. Obrigada, gente. Obrigada a você, Nívia. Tatiane, você acha que a gente abre para as outras falas e você retoma alguma coisa? O que você sugere? Sim, vamos ouvir mais gente, vamos ouvir todo mundo, que aí depois a gente faz um comentário, né? Tá, então na ordem aqui é o Felipe Grilo. Bem, eu quero agradecer, na verdade é mais um agradecimento e talvez um ligeiro comentário, agradecer a Flávia e a Ângela por essa atividade incrível. Eu imediatamente, assim que vi a divulgação, eu falei, bem, chegou a hora de eu adentrar esse mundo Helena Ferrante, que eu tenho que confessar uma coisa, eu tinha uma certa preguiça, porque eu tenho uma resistência, essa coisa que fica muito fanática, muito falada, eu fico assim, calma lá, calma lá. Agora, curiosamente, eu antes de saber do clube de leitura, eu comecei a ler o Domênico, eu não sei o sobrenome dele, mas e hoje eu soube que ele tem rumores, né, que ou é ele, ou é a esposa dele, ou são os dois que, enfim, eu achei isso tão curioso, né, e eu estava amando o livro, mas eu parei para ler Helena Ferrante e no início, eu tive uma certa dificuldade com o livro, uma dificuldade com talvez alguns excessos de descrições longas, e eu me senti bem perdido. Mas, assim, quando terminou o livro, tanto é que num grupo com Ana Sui, Flávia, o Rafael Lobato, eu comentei assim com ele, gente, ó, não tô, por enquanto, não estou entendendo esse fanatismo todo com Helena Ferrante, mas assim que eu terminei a leitura, eu fui imediatamente no grupo e falei, olha, vocês retirem o que eu falei, porque eu estou impressionado.
E eu lembro que, assim, no final do livro, uma coisa que ficava na minha cabeça eram as lembranças encobridoras de Freud. Isso me vinha muito, assim. Enfim, Tatiane, o seu trabalho assim é primoroso, assim, que delícia, né? Alguém que vai ali nos detalhes, nas minúcias. Eu fiquei impressionado, porque a gente vai lendo e vai se envolvendo com a história e muitas coisas passam, né? E você trouxe assim muitos elementos. Muito obrigado. Obrigada, Felipe, pela contribuição. Agora quem está escrito é a Suiene. Oi, boa noite a todos e a todas. Tati, olha eu aqui de novo, Tati. Só que eu vou fazer uma pergunta, viu? Vou fazer uma pergunta. Eu acho que eu sou uma voz até um pouco dissonante, né? Porque eu tô lendo a Helena Ferrante agora por conta da atividade do Fernando e também porque descobri esse grupo de vocês e porque vocês estão trabalhando justamente os primeiros livros da Ferrante. Eu acho legal a gente... Porque, assim, Tati até eu acho que falou um pouco que esse livro, né, Uma Mãe Incômoda, é como se fosse um rascunho do que a gente vai encontrar mais adiante. E é justamente porque eu já li uma parte, eu até agora não li nenhum deles completos, viu, Tati? Mas o terceiro eu vou ler. O terceiro eu vou ler, que semana que vem a gente vai discutir. Mas da quadrilogia, eu acho que eu li metade do primeiro, li metade do segundo, vi a série toda. E aí o que é que a gente percebe? Realmente, Ferrante, ela está ensaiando, e é engraçado porque teve uma colega que falou aí, né, que talvez essa relação da mãe e filha desse Uma Mãe Incômoda se reflita na relação de Lenu com a mãe dela, e eu vejo muito isso, esse impasse entre elas duas, e está muito claro aqui no Uma Mãe Incômoda, mas na verdade, Ferrante... Então, minha pergunta é o seguinte, é porque você falou que esse livro ele destoa muito dos demais, né? Como eu ainda não li os outros, que a gente vai ler ainda agora em setembro, outubro, novembro, que vieram antes da quadrilogia, eu queria entender um pouquinho que diferença é essa, porque eu já começo a ver uma fórmula Ferrante começando a se desenhar nesse Um Amor Incômodo. Quando eu digo fórmula Ferrante, é o que ela vai desenvolver na quadrilogia, né? Que é o que eu estou lendo e tal. Eu vejo uma fórmula Ferrante já se desenvolvendo, mas você disse que ele é bem distinto, né? Assim, ele destoa um pouco dos demais. E eu queria que você sabe que o cinema, eu tenho que falar sobre cinema, eu tenho que falar sobre audiovisual, porque é a minha praia, né? E aí é engraçado, porque, assim, para mim, as séries, elas funcionam muitíssimo bem em relação aos livros. É claro que a gente nunca deve dizer, o livro é melhor, o filme é melhor, porque são duas linguagens distintas, mas eu digo que a adaptação, ela foi à altura, vamos dizer assim, do que o livro traz. Eu já não senti isso nesse filme Uma Mãe Incômoda, tá? Eu achei um filme muito chato, com a narrativa muito... Sabe aquela linha que não sai do lugar? Aquela coisa, sabe? Que, como se não tivesse os pontos de virada, sabe? A coisa muito linear, muito... Inclusive, a atriz ganhou até prêmio, né? Eu vi que ela ganhou alguns prêmios como melhor atriz e tal. Sinceramente, o filme não me pegou. O livro me pegou muito mais, né? O livro me pegou muito mais e a Ferrante, inclusive, ela, se eu não me engano, ela divide o roteiro, né, com o diretor. Pelo menos nos créditos, ela aparece lá, né? Então, assim, aí minha pergunta é o seguinte, Tati. Que diferença é essa que você, né, percebe? Não dei spoiler, porque a gente ainda vai ler os outros livros, né, nos próximos, mas o que tem tanto de diferente? Porque eu já vejo ali, que você mesmo falou rascunho, eu já vejo uma coisa meio que se desenhando do que vai se tornar essa literatura folhetinesca. Por que Ferrante é um fenômeno, é a febre? Porque ela sabe muito bem escrever um folhetim. O folhetim é isso, é esse gênero que abarca a massa. Abarca a massa. Ela escreve para a massa. Ela não escreve para o nicho.
Eu acho até que essa estratégia, desde o início, mesmo ela sendo ainda, né, lançando o primeiro livro, sem saber o que é que ia dar isso aí, mas ela é tão inteligente porque Ferrante, seja lá o marido, seja lá a esposa, seja lá quem for, é uma figura que conhece muito esse mundo editorial. Ela sabe muito bem o que ela quer e onde ela quer chegar. Então, essa ausência, né? Não anonimato, mas essa ausência, eu sempre digo que não é por acaso, na verdade. Eu sempre digo que não é por acaso, sabe? Então, não é por acaso a ausência, não é por acaso ela ter descambado para o que é a quadrilogia, né? Da amiga Gênia, não é por acaso. Mas eu queria saber essa diferença, assim, o que é que destoa tanto? Porque esse livro, essa história da mãe e da filha, esse impasse que a gente... Enfim, é muito comum isso. A gente se depara, né? Até nós mesmos com as nossas mães. Ela é um livro curto, mas ela é precisa. Ela é, assim, cirúrgica. Então, a minha pergunta é em relação a essa diferença e também saber de você o que é que você achou do filme, né? Em termos, assim, mais críticos. Obrigada, Suiene. Tamo junta, viu? Porque eu penei para achar o torrent desse filme e depois penei para assistir. Mas, enfim, agora a Lívia Ferreira pediu para a palavra, fez inscrição aqui. Lívia. Olá, boa noite a todos. Sempre reiterando o prazer de ouvir a Tatiana, o quanto ela fala bem, o quanto é importante para mim esse encontro com ela, mediado pela Ferrante, ou esse encontro com a Ferrante, mediado por ela. Eu nunca sei muito bem, mas eu acho que se misturam. E eu queria fazer alguns comentários sobre o livro, na verdade. Em primeiro, assim, eu não vou conseguir deixar de dar esse dado biográfico de que eu li esse livro muito pouco tempo depois da morte da minha mãe. Então, assim, pouquíssimos meses depois que minha mãe morreu, eu li esse livro. Também não sabia exatamente do que se tratava e tal. Fui naquela coisa, né? Tinha lido outras coisas dela e aí esse chegou no bolo. Eu li primeiro a tetralogia. E eu lembro que na época ficou muito nítido para mim essa dimensão do caos que está presente no livro. E é uma narrativa meio caótica, é uma história meio caótica, essa coisa da temporalidade e tal. E eu, me identifiquei muito com essa coisa que ela faz no livro, que é esse retorno, assim, é como se fosse uma urgência da reescrita da história da pessoa de vida depois da morte, né? Então é uma vida já vista pelo olhar da morte. E é uma urgência de fazer essa reescrita, essa releitura e tal. Então, e esse processo é extremamente caótico. Então, isso me chama muita atenção. Enfim, foi um ponto de identificação também muito grande para mim com relação a isso, né? Com relação a esse trabalho caótico e urgente do luto. E foi, enfim, isso me chama muita atenção. E um outro comentário também que eu queria fazer é com relação a esses objetos da Ferrante, né? Essa coisa da contingência do objeto que constrói o corpo. Que se na tetralogia foi, em algum momento, os sapatos, no Amor Incômodo foi o tailleur, na Vida Mentirosa dos Adultos foi a pulseira e tal. Então, é preciso sempre algum objeto ali para construir aquele corpo, e é um objeto que circula, e circula pelo olhar do outro. Então, é muito marcante para mim também essa dimensão da construção, né, por um objeto contingente. Eu acho que isso também conversa muito com a construção do corpo na psicanálise. E eu acho que, enfim, tem algumas outras coisas que eu queria falar, mas acho que, por último, essa coisa também da violência, né? Dessa violência das mulheres, infligida às mulheres, que me chama muita atenção o modo como a Ferrante escreve sobre isso. A impressão que eu tenho é que ela naturaliza tanto essa violência na escrita, tipo assim, não é uma escrita que denuncia essa violência num primeiro momento, é uma escrita que toma essa violência como um dado e naturaliza, mas naturaliza tanto e de tal forma que é uma denúncia muito mais potente do que qualquer outra que ela tenha, que outra pessoa tenha feito. Então, isso também me chama muita atenção, especialmente nesse livro da Ferrante, né? Eu acho que não é à toa que ela quis mudar o nome
para que o abuso sexual que ela sofreu não virasse o centro da cena, né, como título do livro, por causa disso. Eu acho que o modo como ela tem de abordar isso é uma naturalização tão radical que vira uma denúncia potente. E acho que era isso, por enquanto. Só alguns comentários meio soltos mesmo. Obrigada, Lívia. Agora quem se inscreveu é o Alisson, aí a gente tem a Renata, a Tainá e a última inscrita, a Patrícia, aí eu encerrei as inscrições. Olá, eu sou de Macapá, Amapá, então não estou muito bem nesse círculo. Esse foi o único livro que eu li da Ferrante, eu li já faz um tempinho, e foi um livro que eu li 2 vezes, então é daqueles livros que realmente você tem um gosto, né, pela leitura. E eu adorei a leitura e dizem que esse é o livro mais fraco dela, então tipo, eu fico imaginando, imagine como são os outros. E aí eu vou poder estar lendo os demais junto com vocês. O que me chamou muito a atenção no primeiro momento com esse livro, né, no decorrer da leitura, foi a perspectiva traumática. Porque eu tenho a impressão que o processo dela de trauma, ele ficou muito fixo nela. E aí, no decorrer dessa leitura, eu fiquei pensando muito em quem é a Adélia, né? Você falou que o tempo todo ela se propõe a ser o inverso da mãe. E aí eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu me perguntava, mas afinal, quem é Adélia? Porque o tempo todo eu só vejo ela narrando sobre a mãe e eu pouco sei quem é ela, né? E eu até demorei a descobrir qual era o nome dela, da narradora. E aí eu acho interessante isso, assim, porque essa dificuldade de saber quem é Adélia, né? Eu só vejo quem é a mãe, de um modo geral. E aí eu olhando as minhas anotações e marcações, eu vi uma parte de quando ela vai ter relações sexuais com o Antônio, que ela começa a suar muito. E aí eu fiquei imaginando que esse processo, que ela até coloca vertendo em líquidos, o quanto isso poderia ser um gozo. E aí ele trata ela mal, né? E ela diz assim, pela dose mínima de humilhação e dor que me causara, o masturbei. E aí eu fiquei pensando muito nesse processo, assim, do que é isso que é humilhação, disso que é dor que ela recebe, e ao mesmo tempo dessa entrega que ela acaba se dando, né, para esse tipo de homem, enfim. E aí a gente vê, né, essa dinâmica de violência que tem com o próprio pai dela, e aí e é engraçado assim porque ela se relaciona com o Antônio enquanto um garoto, um primeiro amor, mas aí é abusada pelo avô dele e o pai dele namora com a mãe dela, é amante da mãe dela. Enfim, por algumas coisas que eu anotei a respeito do livro. É isso, obrigado. Obrigada a você, Alisson, pelo comentário. Agora a Renata Rodrigues pediu a palavra. Boa noite a todos e a todas. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer pela atividade. Eu estou aqui na Paraíba e conheço a Flávia pelo Instagram e aí por causa das redes, descobri o grupo. Então, assim, muito, muito bom. Muito obrigada. E só um comentário que eu gostaria de fazer com relação à leitura. Eu não conhecia a Eva Ferrante, realmente o primeiro livro que eu li. Fiquei muito encantada, muito tocada com o que ela é capaz de dizer. Assim. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que atravessa toda essa obra, é a questão da dissolução e da evaporação. Eu notei esses elementos muito presentes o tempo todo. É no seu próprio corpo, é no calor da cidade, é nos tempos passados, que são relembrados pelo tio dela, Felipe, que está ali no início, né, rememorando várias coisas. E aí, de uma forma final, da sua própria mãe, que vai morrer, né, nas águas do mar. Então, eu notei esse elemento assim, de fluidez, de dissolução, de evaporação, mas também de uma forma muito dura, é sempre muito associada ao trágico, a isso que faz sofrer e a isso que às vezes não tem um lugar muito bem posto e que você não sabe direito localizar e falar, mas sabe sentir. Então, assim, muito da angústia, né? Muito da angústia, assim. E é isso, gente. Obrigada e estou bem empolgada para continuar as leituras e acompanhando o clube.
Obrigada a você, Renata, por participar com a gente. Agora a Tainá e depois a Patrícia. E aí a gente retoma com a Tatiane. Olá, boa noite. Queria agradecer primeiro por essa apresentação, Tatiana. Achei muito bacana. Acho que é uma leitura muito rica mesmo nos detalhes e nessas costuras. E o que eu fiquei pensando, assim, é um pouco em relação também ao que a Flávia falou, né? Dessa presença do dialeto, né? E foi algo que esse livro me suscitou, assim, né? Porque é o tempo todo esse amor incômodo. Eu acho que esse lugar, né, de amor incômodo para essa relação, né, mãe e filho, é muito interessante e tem algo que me parece que, de fato, né, se dá através da língua e dessa língua, né, que é um dialeto, né? Um dialeto materno, e que me fez ficar pensando, assim, em que medida que tem algo dessa relação mãe-filha, né, desse estrangeiro que me constitui, desse estrangeiro que é muito íntimo, né, e que se entranha, e que é essa confusão, né, o que sou eu, o que é ela, né, que às vezes a gente toma talvez a paternidade como uma questão, como quem é o pai, e a maternidade acaba sendo algo um pouco meio dado, assim, né, como se fosse meio óbvio. Eu acho que esse livro bagunça bem isso daí. E o que me veio, assim, em relação a esse dialeto é porque, às vezes, tem alguns momentos de violência, assim, né, como você apontou, e é quase algo que a invade, né? Automaticamente ela responde nessa língua que nem ela quer falar, né? E me veio algo assim, será que é através dessa língua, né, dessa língua, não sei, nessa relação, assim, né, entre o materno e a violência, né, se talvez esse recurso, né, dessa língua que fala em mim, a despeito de mim, se não tem algo aí de, talvez é só com ela que eu possa colocar algo desse mal, ou dessa violência, ou dessa invasão para fora, né. É isso, obrigada. Obrigada a você, Tainá. A Tainá que vai participar, né, como debatedora do Dias de Abandono, agora em setembro. Aceitou o nosso convite. Agora é a Patrícia Machado, a última inscrita, e aí a gente devolve a palavra para a Tati. Boa noite. Vocês me escutam? Sim. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade do Clube de Leituras e quero também parabenizar a Tati pela essa fala muito bem articulada de alguém que realmente deve estar estudando há muito tempo essa autora. Eu confesso que eu nunca tinha lido a obra, na verdade, nada da Ferrante. Então, e quando eu fui comprar os livros por causa do Clube de Leitura, então eu vi por acaso uma avaliação muito negativa de um leitor, né? Eu tive receio de se tratar de uma literatura folhetim, aquelas literaturas que a gente conhece que são feitas para vender. Eu acho que parte daquilo que eu conheço, que não é da psicanálise, né? É uma área nova para mim, mas partindo da literatura, eu diria assim que as construções da autora, pelo menos eu só li esse texto, né? Então ainda é um pouco precoce, mas não são construções nada rasas, né? E se os temas, tal como foi dito aí, eles são comuns, eu perguntaria, na verdade, qual literatura aborda um tema que não seja comum, né? Eu acho que a literatura está sempre falando da mesma coisa, a questão é a maneira como isso é narrado. Então, eu acho que as construções narrativas são muito importantes. Então, eu fiz, na verdade, uma leitura muito existencialista, embora já tenha percebido vários aspectos da psicanálise, porque estou começando a estudar agora, né? Mas, assim, eu diria que aquela primeira frase do romance, que ela descreve a morte da mãe, se assemelha muito à primeira frase do livro O Estrangeiro, de Camus, né? Que é aquele momento hoje mamãe morreu, talvez tenha sido ontem. Então, eu acho que é uma frase que abre de maneira impactante e se trata da mãe, né? E acho que a escrita da Ferrante é uma escrita cujas palavras são tão diretas, né? Ela não tem floreio. Então, isso é um outro aspecto que se assemelha bastante ao texto camusiano. E eu diria ainda, como eu não consigo fazer análise, eu ainda acho precoce a partir da psicanálise,
eu vejo uma atmosfera bastante existencialista, no sentido de ser uma atmosfera nauseante. Inclusive, essa ideia, né, da viagem que ela faz, das pessoas que ela estranha, então há um estranhamento o tempo todo. Então, eu fiz essa análise assim, mais voltada para o existencialismo, como essa busca que ela está atrás da mãe, ou de si própria, da sua própria existência, como uma busca alucinatória que parece estar lá em A Náusea, do Sartre, né? Então, eu vi vários aspectos, não sei se isso contribui de alguma forma, mas vários aspectos da filosofia existencialista, talvez, porque eu tenho me dedicado a isso, então consegui fazer essa leitura. Talvez a Tatiane possa dizer alguma coisa, se ela percebe esses elementos. Eu acho que é só. Obrigada, gente. Obrigada a você, Patrícia. E aí, Tatiane? Oi, gente, muito obrigada. Nossa, assim, muito, muito legal. Minha pesquisa está em andamento, né? Então eu adoro ouvir assim, clubes de leituras, tanto de quem já leu, está lendo pela segunda vez, como quem está lendo pela primeira vez. A literatura é maravilhosa por causa disso, né? Cada leitor é um mundo, né? Então a gente vai pensando em diversas questões assim a partir das leituras das outras pessoas. A Nívia, né, falou do traço refinado, né, disso, assim, que a Adélia vai repetir a profissão do pai, mas vai superar ele de alguma forma, e eu acho, assim, né, eu acho que é um mecanismo que ela encontrou ali também, até para lidar com a violência, né, eu penso por aí, né, e essa repetição, né, não é à toa na narrativa, né? De, bom, não tá, né? Enfim, ela vai ser desenhista, ela vai usar o traço também como pai, né? Mas de um outro jeito. O livro, né, ele dá a entender, e a Ferrante no Franto Malha, ela fala alguma coisa nesse sentido também, né, que o livro ele tem algo dessa ascensão, né, de uma camada subproletária, né, de que a arte ali do que o pai começa a fazer podia ir por um outro caminho, né, porque ele tinha um certo talento, mas não foi, né, por esse caminho, porque ele foi, né, participar daquelas transações com o Caserta. Então, mas me parece que também há uma certa colocação da Ferrante aí em relação a isso, né? No Franto Malha ela fala que isso é um pano de fundo, né, daquela época, né, da década de 70, enfim, né, das transformações que a Itália estava passando também, né, que quem leu a tetralogia sabe, né, que a Ferrante usa muito isso também, e não só a Itália, mas toda a Europa, enfim. E eu acho que tem um pouco dessa colocação, dá para fazer, né, altas leituras marxistas assim, dos livros da Ferrante também, tem muita pesquisa bacana nesse sentido. O Felipe, né, falou do Lembranças Encobridoras também, e é um texto que... A primeira vez que eu li esse livro foi o primeiro texto do Freud, assim, também, que eu lembrei, né? Nem pensei, depois que eu li o Franto Malha, fui fazer a relação com a sexualidade feminina, com o texto da sexualidade feminina. Mas foi o primeiro texto do Freud que eu pensei também foi Lembranças Encobridoras. Inclusive, o meu primeiro escrito sobre esse livro, eu falo dessa relação. Assim, eu escrevi muito espantada com o livro, né? E eu faço essa associação assim, com esse texto do Freud. Eu acho que tem muito pano para a manga assim, também nessa relação. E a pergunta da Suiene, né, sobre o rascunho, né, sobre esse destoamento, é que eu acho, né, que nos outros livros, na tetralogia principalmente, a Ferrante ela vai muito mais para um romance realista, né, se a gente for pensar em termos de estilo narrativo mesmo. Nesse aqui, eu já vou puxar o comentário da Patrícia, né, porque eu acho que tem tudo a ver, né, ela está muito... Não sei, me parece que no âmago da questão, né? Nos outros, parece que tem um certo trabalho,
né, muito maior em cima dessa estrutura romanesca mesmo, né? Nesse aqui é uma proximidade muito grande, assim, com isso, né, com essa fratura que está ali pulsando ainda, né, com esse caos, né, com essa náusea, né, com essa leitura que a Patrícia traz do existencialismo é muito interessante e vai se repetir muito também na obra da Ferrante, né? Eu participei de um curso da Fabiane, né? Aquele curso que a Fabiane estava organizando, lendo Helena Ferrante, a Fabiane Seques, e a tradutora do Dias de Abandono, né, que é o segundo livro dela, que foi a professora que falou sobre o livro Dias de Abandono, ela fez essa relação com o estrangeiro do Camus, né, com o livro da Ferrante. Assim. Então, eu acho que tem tudo a ver, assim, essa leitura que você está fazendo, Patrícia. Eu não tenho muita leitura do existencialismo, mas eu recentemente recebi um direcionamento do meu orientador do doutorado para ler umas coisas assim nesse sentido. Então, eu acho que tem realmente tudo a ver. Depois, né, a Lívia falou, obrigada, Lívia, assim, então sempre muito bom também trocar com você, encontrar você nesses... Ah, sim, não, a pergunta que a Suiane fez também, né, sobre o estilo e sobre o filme. Pois é, sobre a série também, né, eu gosto do filme, eu não desgosto do filme, não, assim, eu não acho uma obra-prima, nem... Apesar que ele ganhou muitos prêmios, né? E enfim, hoje é até considerado um filme meio cult, assim. Ganhou Cannes, né? Foi para Cannes, as atrizes ganharam prêmios. E eu gosto muito. Mas a minha... eu vi o filme muito mediada, né? Pelo que a Ferrante fala no Franco Malha sobre o filme, assim. Então, eu acho que eu estava muito contaminada, assim, pelo que a Ferrante fala. E acabei achando talvez, né, tudo que ela fala, assim, eu fui observando no filme também. Mas eu acho as escolhas que ele faz interessantes. É um filme da década de 90, né? Então, realmente, em alguns momentos ele é meio parado. Mas eu gosto muito desse destaque que ele dá, né, para esse fascínio da Adélia, né, em relação à mãe. Enfim, e ele conseguir contar num filme, né, uma história que é muito bagunçada, né, que tem uma questão do tempo, né, muito difícil, né, para você manter uma cronologia, assim, eu acho que ele fez um trabalho legal. Assim. E sobre a série, eu vejo, né, eu não lembrava que a Ferrante assinava o roteiro do filme, eu acho que talvez tenha sido alguma coisa depois, né, porque, pelo que ela fala no Franco Malha, ela recebeu o roteiro do filme e daí ela foi pontuando algumas coisas, mas a série... Oi? Então, se ela foi pontuando, é porque, assim, nos créditos, o nome dela está junto com o do diretor, mas se ela colaborou, mesmo de forma mínima, tem que entrar o nome dela, entendeu? Porque senão ela depois vai pedir direitos e vai ser uma confusão. Então tá certo, não sabia disso. Mas a série eu vejo muito como algo complementar, assim. Eu até fico, na série a Ferrante ela tá, né, diretamente envolvida com o roteiro. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, acho que foram coisas que ela não conseguiu colocar no livro, né, que ela vai colocando na série, sabe? Né, tipo, não vou dar spoiler, mas Mas eu acho a série assim que ela anda muito junto com o livro, né? É quase uma obra, quase como se ela fosse, né, a partir do livro abrindo extensões assim da obra, né? E eu assim, eu sou suspeita que eu sou muito apaixonada pela série, né? Gosto muito, muito, muito mesmo. A gente já conversou sobre isso, né? A música da série, toda a ambientação assim, eu gosto demais, demais mesmo. E, bom, e o comentário da Lívia, né, enfim, muito, muito, muito bacana também sempre encontrar, né, a Lívia faz os comentários de psicanálise ótimos, assim, que ajudam a ampliar, né, o olhar para a obra da Ferrante, que é uma leitora voraz da Ferrante também, a Lívia, né,
E obrigada, Lívia, assim, nossa, muito legal isso que você fala do objeto, né? Muito, muito legal. E eu vi aí um texto de devastação rolando que você tá aí mandando para as pessoas, eu quero receber também. Eu vi aqui no chat, manda para mim também, que eu quero dar uma olhada. O comentário do Alisson, né, sobre essa perspectiva traumática. É muito, muito legal você trazer a cena de sexo dela com o Antônio, né, que é uma cena muito incômoda, né, esse gozo difuso, né, no corpo dela, essa coisa que ela vai trazendo de uma forma muito estranha, como se ela quisesse capturar algo, mas não conseguisse, né. E eu acho essa cena, assim, esse trecho do livro muito significativo, né? Você falou assim que não sabia muito bem, né, quem era a Adélia, né? E não sei, assim, parece uma cena que traz muito da Adélia, assim, dessa estranheza dela, né? Dessa busca dela de encontrar um lugar. E a Tainá, né, falou, não, teve alguém que falou antes que eu não anotei o nome, eu acho que foi falou da dissolução. Antes da Tainá foi a Renata. Renata, isso. A Renata falou da dissolução. Olha, você vai continuar lendo os livros da Ferrante, isso vai aparecer muito, né? E esse livro que a gente está falando aqui, de vez em quando, o Frantumalha, né? É um livro que vai falar essa palavra, né? Frantumalha é uma palavra que a Ferrante traz, né? Da língua da mãe, né? Do léxico materno, ela fala assim, que é uma palavra que vai falar sobre essa angústia, né, que se sente quando muitas vezes se é tomada por uma sensação que não se consegue descrever, né? E aí ela vai tentar contornar de todos os jeitos nessa sensação, mas no fim ela fala que a frantumalha é isso que não pode ser colocado em palavras, né? E essa questão da dissolução, né, dessa fluidez, né, que você fala, vai aparecer muito, né, nos outros livros também, e até culminar com o conceito que eu trabalho muito, assim, que é o conceito da tetralogia, que uma das personagens fala em desmarginação, né, que é justamente essa sensação que ela vai descrever de perder as bordas do corpo, né, de estar misturada, assim, com o mundo. Então, essa questão da dissolução eu acho muito central na obra da Ferrante. Se você for continuar a leitura, assim, vai ser muito legal. E, por fim, né, a Tainá, que falou da presença do dialeto, né, dessa língua, né, que fala. Eu achei muito, muito legal esse comentário. Vou ter que pensar bastante sobre ele, nessa língua que fala em mim, através de mim, enfim, anotei aqui, mas eu acho que a Ferrante vai colocando muito isso mesmo, né, disso que você trouxe da maternidade, né, que é uma coisa muito dada, mas quando a gente vai investigar mais a fundo, né, não é tão dada assim, né? Tem muitas questões para serem levantadas sobre isso, né, mas muito, muito legal. Tô empolgada demais para ver o Clube sobre Dias de Abandono. Brigadão, Tatiane. Tem alguns comentários no privado, mas a gente já está bem avançada na hora, né, Flávia? Acho que, enfim, a Tatiane depois, enfim, eu posso copiar e colar esses comentários para ela, enfim, antes de fechar aqui. Mas o que eu queria foi uma pergunta da Marcela sobre o nome de uma autora que você citou, que fala sobre Ferrante. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. É sobre a estética da sobrevivência. Isso, sim, eu vou colocar aqui no chat. Ah, obrigada. Enfim, agora a Marina fez também um comentário aqui, citou Lavoura Arcaica, outras pessoas trouxeram aí algumas impressões
sobre que elas tiveram sobre o livro. Enfim, se a Tatiane não conseguiu ler enquanto ela estava falando ou ouvindo, eu vou salvar esses comentários e mandar depois para ela. Eu queria então agradecer e, enfim, dizer, né, sobre a nossa alegria de ter você aqui com a gente, Tati, e todos vocês que participaram, foi muito legal. Tem o tempo todo, né, que eu estava lendo, eu pensei em Frantumalha, né, por conta de terem sido os comentários, né, da Ferrante sobre esses pontos que a gente discutiu. E eu não tenho certeza se eu estou viajando, mas acho que em algum momento ela comenta, acho que foi a Patrícia que falou, a Renata, sobre essa crítica assim de ser um folhetim. E ela quando ouve isso, acha que é um elogio, né? Não acha que é uma crítica, mas acha que é um elogio, assim, chamar algo, né, que tem esse acesso, que as pessoas se identificam, são capturadas, enfim, de folhetim. Ela não vê isso, né, como uma crítica. Achei muito interessante. Ah, foi você, Ciene, desculpa. Não, mas olha só, aí é que tá. Eu também não falei assim, eu não acho. Não, entendi. Até porque a Marta Batalha com como é que é? De Eurídice Guzmão, como é que é? A Vida Invisível. A Vida Invisível, né? É um folhetim excepcional. Existem folhetins excepcionais, isso não é demérito, não. Acho que a ideia, assim, de alguém ter usado a palavra folhetim como crítica, né? Eu entendi que você também não compartilhava, né, dessa palavra como uma crítica. Mas, enfim, a questão do léxico familiar também me fez pensar, acho que na Natália Ginsburg, né? Isso. Que é italiana também, né? E as discussões assim que vocês fizeram sobre a questão da mãe me faz pensar numa frase de Frantumalha, quando ela vai falar que leu muito Freud, ela fala que ela foi uma leitora voraz de Melanie Klein. Acho uma palavra muito boa, né? Porque a Melanie Klein é voraz. E é alguém que se debruçou sobre a questão da mãe, né? Essa mãe como uma figura assim muito potente e muito dúbia e muito ambivalente, enfim, eu tive uma formação muito kleiniana assim antes de eu encontrar Lacan. E também gostava muito de algumas coisas assim relacionadas a isso. Mas, enfim, estou muito feliz com a participação hoje e vou reiterar, né, o programa está lá no grupo do WhatsApp. A gente vai fazer algumas atualizações em relação ao currículo das debatedoras que ainda não estão lá, que confirmaram depois. E vamos mandar também. E, enquanto isso, qualquer questão, enfim, vocês podem encaminhar para mim e para a Flávia no privado, tá bem? Obrigadão, gente. Flávia, quer se despedir? Quero sim. Vocês já entenderam que a gente tem que comprar agora e devorar Frantumalha, né, gente? Principalmente para os iniciantes aqui, né? Já entendi. Bom, muito, muito obrigada, Tatiane. Te escutar foi um presente hoje, né? A gente inaugurou a série Ferrante aqui no Clube de Leitura muito bem, né? Então, eu já estou, assim, totalmente febril, já estou febre, Ferrante. E, bom, quero agradecer você, né? E convidá-la também para participar dos próximos encontros, né? A gente, como a Angela disse, a gente vai atualizar com as debatedoras confirmadas. E quero agradecer vocês aqui presentes, né? Que tanto contribuíram com o debate. É muito bom poder, num momento como esse, compartilhar de temas tão legais, uma discussão tão bacana, com amigos novos, né, com as queridas também. Estou vendo aqui o Felipe Grilo, do Rio, né, minhas colegas do fórum, né, minhas amigas, a Tamara está aqui, né, a Jéssica, a Mônica, não sei se ela já saiu, né, a Juliana está aqui também, uma amiga minha da UNB, a Carolina, uma amiga da vida, a Roberta, está aqui também. A Cauana também estava presente, não sei se ela está aqui ainda. Ela é uma estudiosa de Ferrante também, né? Então é um prazer ter ela aqui com a gente. E a Tainá, que vai, né, estar com a gente debatendo.
o próximo livro, né? É o próximo, né? É o Dia de Abandono, já um mês. Então, é com muita alegria que eu encerro essa noite de sexta-feira, né? Febril, com Ferrante, com vocês aqui. Muito obrigada, gente. Então, até a próxima. Obrigada. Podem abrir o microfone, Obrigada, fazer gente. barulho. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até Sim, a obrigada. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Beijo, beijo. Adorei. Parabéns a Tchau, todas. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, Ângela, Flávia. você Tchau, que tem que gente. encerrar, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, Eu Eliane. encerro. Tchau. Eu vou encerrar. A gravação, né? Eu só tô salvando os Os comentários.